Bom, pessoal, chegou o momento da gente dar início à primeira palestra, a palestra de abertura do Fórum ILUS 2025, e a gente não podia deixar esse tema como sendo um tema que não fosse da abertura. É um tema que todos nós estamos vivendo hoje com muita intensidade. A gente vai falar aqui de inteligência artificial, mas não só de inteligência artificial, a gente vai falar sobre o ser humano e a forma como lida com inteligência artificial. Então, eu queria a ajuda de vocês para chamar aqui ao palco duas pessoas muito especiais. A primeira delas é uma pessoa que a gente gosta muito, já veio muitas vezes aqui no evento. Ele já foi líder de logística da BAT, ele já foi CEO do Zé Delivery, já foi CEO da Tembice e agora é CEO da empresa Luz Energia. Vamos receber com muitas palmas Rafael Zarf. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. E para compor a mesa, junto com o Rafael, a gente vai chamar uma pessoa muito especial. Ele é um estrategista digital, futurista e grande comunicador. Bem-vindos ao Fórum ILUS, bem-vindo ao Fórum ILUS, Pedro Cortella. Obrigado. O palco é de vocês. Obrigado, gente. Bom dia. Recebi um grande desafio aqui dos nossos amigos da ILUS para fazer uma abertura em que falasse um pouco das tendências que estão acontecendo de inteligência artificial, mas também com a gente, né? Com as pessoas aqui do fórum. Eu falei, gente, isso daqui é muito difícil, então preciso convidar um cara que entende muito desse assunto. O Pedro vai se apresentar, enfim, mas é um cara futurista que entende muito sobre as relações das pessoas com o mundo que a gente está vivendo. Pedrão, meu amigo, prazer. Feliz pra caramba de estar com você aqui no palco. Se apresenta para a turma. Prazer todo meu, Rafa. Bom dia, todo mundo, tudo bem? Bom dia. Podemos chegar, gente, vamos sentando aí. A palestra de abertura é sempre assim, né? Para quem está em casa também, bom dia. Para quem está assistindo. Rafa, que honra estar aqui na abertura desse fórum com você para discutir esse tema tão importante. Vocês viram que eu já atualizei meu visual aqui, né? Falta atualizar o Media Kit. Mas, realmente, eu fiquei muito honrado ao receber esse convite para conversar com você, porque uma das coisas que eu tenho me dedicado ao longo dos últimos 3 anos, mais ou menos, desde quando a gente foi atropelado pela mudança da inteligência artificial que chegou para todos, ou seja, dos Large Language Models, como o ChatGPT, né, eu tenho me preocupado bastante e tenho me dedicado a estudar justamente o que vai sobrar para nós, seres humanos, nesse mundo em que a gente fica cada vez mais intermediado pela inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, trabalhei em televisão muitos anos, sou de uma geração como a sua, né? Fiz 42 anos ontem, gente. E a gente, geração Y, a gente foi atropelado pela mudança, né? Da tecnologia. Talvez somos a última geração que lembra ainda do mundo sem celular, sem internet. A gente é uma geração que teve CQ, teve Orkut, teve Fotolog, né? Teve... que mais? Você teve Nintendo MSN. Você teve Nintendo 64? Eu tive Mario Kart. Mario Kart, exatamente. E a gente foi impactado. Instagram, Facebook, rede social. Mudou bastante, né? Mudou bastante. E enfim, depois saí da área de mídia formal, fui empreender, trabalhei com rede social bastante, de uma agência de conteúdo digital que se transformou numa empresa de educação chamada Saber Ampliado. E hoje a gente se dedica justamente a lifelong learning e propostas que em empoderamento das pessoas, né? Em filosofia, em cultivar aquilo que é essencialmente humano. E começando um pouco no nosso papo, né, Rafa? Você sabe que nessa apresentação que a gente trouxe aqui para vocês, o resgate que a gente quer fazer é justamente disso, do que é humano. Então, eu busquei com o Rafa ali uma identidade visual que fosse assim, né, grafite no papel,
para a gente lembrar. É importante que a gente lembre, mesmo numa projeção, daquilo que é imperfeito, daquilo que é natural, né, orgânico. E aí, para começar esse fórum, a gente tem uma pergunta, né, Rafa, para o pessoal. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui já acessou o celular hoje? Não só para baixar o aplicativo do evento, certo? Eu gostaria, em média, nós, brasileiros, usamos o celular 5 horas por dia, né? Isso é uma média. Tem gente que é muito mais, tem gente que é muito menos. Então, dessa última vez que você desbloqueou o celular, ou hoje, provavelmente você já foi impactado por algum vídeo, né? Algum conteúdo em vídeo, algum conteúdo em áudio, certo? Eu gostaria que você virasse para o lado e comentasse com a pessoa que você veio qual foi esse conteúdo, se é que você lembra. Pode ser 2, 3 vídeos que você lembra que você viu hoje. Qual foi, Rafa, que você... Eu não lembro nem quantos vídeos eu vi. Talvez você tenha visto alguma coisa muito relevante, como o anúncio do namoro da Virgínia com o Vini Júnior, né? Que realmente vai mudar a tua vida. Ou você viu as repercussões do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, que foi Talvez. algo, né, bastante grave. Mas será que você viu isso agora, nessa última vez que você desbloqueou? O último, qual foi? Em média também, né? A gente desbloqueia o celular entre 110 e 150 vezes por dia. Ou seja, coloca a sua cara, roda para cima, né? E a gente acessa alguma coisa. Mas sabe quantas vezes, Rafa, a gente faz isso por causa de uma notificação, por causa de uma mensagem? Só 10% das vezes. O resto é hábito. Quem teve dificuldade para lembrar do que viu hoje? Assumam, pessoal. Tudo bem. Isso é normal. Nós, né, geração Y e outras gerações, a gente está tendo esse problema. E a frase que abre a nossa reflexão aqui, para falar de IA também, para falar de logística e supply chain, adoro ser convidado para a abertura desse fórum, porque se tem uma coisa que eu não entendo nada, é logística e supply chain. Mas a reflexão que a gente quer trazer é essa daqui, de um biólogo, na verdade, que é o Edward Wilson. Quando ele diz que o verdadeiro problema da humanidade é o seguinte, que a gente tem emoções paleolíticas, ou seja, o nosso cérebro é paleolítico, né? Ele não mudou de 200 mil anos para cá. Né? As pessoas que domesticaram o fogo, que inventaram a roda, que criaram tudo isso daqui, que criaram a nossa história, o Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, tinha um cérebro muito parecido com o nosso. Né? Isaac Newton tinha um cérebro paleolítico, com as mesmas condições biológicas. O problema é que agora a gente ainda tem instituições medievais, né, que funcionam num tempo medieval. A nossa república, o nosso Estado, as nossas instituições, elas ainda são medievais. Elas têm um tempo mais lento, medieval. E o que está dando problema nesse século XXI é justamente essa tecnologia divina. Tecnologia divina. E ela é divina não porque ela veio do céu, né, Rafa? Não porque ela veio de Deus aqui para a gente, mas é porque a gente tem uma interação com isso daqui, com esses pixels, nessas 5 horas, nessas 110 vezes que nós desbloqueamos isso aqui por dia, que o nosso cérebro paleolítico está com dificuldade de acompanhar. Talvez vocês aqui tenham uma sensação que eu passo muitas vezes, eu sei que você passa também, Rafa, que é de sufoco. Que a gente está soterrado de informação. A gente está atropelado o tempo todo por informação, informação de logística, informação de inteligência artificial, informação de notícia, informação de tudo. E o nosso cérebro hoje tem essa dificuldade biológica de acompanhar tudo. Isso gera vários problemas na nossa sociedade, e esse é um ponto de partida, né, Rafa? Mas a tecnologia divina também impacta na logística, né? Sem dúvida. Então, quando olho essa frase, eu fico pensando assim, quer dizer, então, que o mesmo cérebro que o cara que domesticou ali, inventou a roda, domesticou o fogo, é o mesmo cérebro que precisa lidar com computação quântica. Computação quântica. Olha só, o professor Dale, ano passado, falou bastante de computação quântica. Hoje, eu não sei se todo mundo sabe o que é computação quântica, então, para ser um negócio mais rápido para a logística,
Pensa que alguém com o mesmo cérebro e emoção que domesticou o fogo inventou o 0 e 1 da computação. Beleza, a quântica esquece 0 e 1, pode ser 0 e 1, pode ser 0 ou 1, ou tudo isso ao mesmo tempo. E aí faz com que tecnologias muito simples da logística, que a gente trabalha há muito tempo, por exemplo, roteirizador. Todo mundo aqui eu tenho certeza que tem um roteirizador no trabalho ou já trabalhou com roteirizador. Agora, eles conseguem ser muito mais performático, muito mais rápido, muito mais eficiente. Isso me deixa otimista. Quando eu olho, por exemplo, a apresentação que o Léo vai fazer na abertura da Arena de Inovação, eu falo, cara, é um trabalho de 10 anos que empresas como a Amazon, que empresas, enfim, que se dedicaram à construção de uma arquitetura de tecnologia, chegaram em algo incrível, em algo que a gente não conseguia fazer há 3, 4 anos atrás, e agora a gente tem uma eficiência absurda para conseguir fazer coisas que todo mundo aqui faz. Então, quando eu olho a inovação da logística, a inovação de supply chain, eu falo de quântica, muito atrelado à roteirização, a ser uma inteligência melhor de planejamento. Todo mundo faz planejamento de demanda aqui, só que agora a gente consegue ir num nível de planejamento de demanda muito granular, muito específico, muito individualizado pelas pessoas. Isso, para quem já sofreu aqui numa planilha de Excel, que nem quase praticamente todo mundo aqui dentro dessa sala, quando começa a olhar os sistemas, quando começa a olhar a evolução, quando começa a olhar o nível de aperfeiçoamento que a gente tem na técnica de planejamento, de roteirização, e também com a parte toda de robótica que está chegando, de despacho, armazenagem e granularidade, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, eu vejo todas as suas questões numa ótica muito, muito, muito legal, otimista, para apoiar e, de alguma maneira, facilitar o trabalho de todo mundo que está aqui dentro, trazendo mais velocidade, mais conhecimento e mais perfeição para o consumidor, para o nosso trabalho no dia a dia, mas também agregando valor para o consumidor final. É isso que a gente buscou sempre, né? Mais produtividade, mais rapidez, mais entrega. Não é isso? Não é para isso que a gente trabalha, gente? Pode responder. Aí, ó, viu? Mais rápido, mais produtivo, mais entrega. É isso que a gente está fazendo conosco, né? Nós estamos absorvendo a automação de uma forma muito interna no nosso dia a dia. E é engraçado, a gente pensou no nome desse fórum, e eu vi lá na entrada aqui, entre o otimismo e o realismo ao uso de IA. A gente brinca porque eu, no último ano, me tornei um grande pessimista, né? Quase fatalista em relação ao futuro, né? Por tentar entender qual que é esse futuro que a gente vive, qual que é esse futuro em que a gente vai ficando cada vez mais dentro de bolha. Porque, ao mesmo tempo em que a gente está ficando melhor, nosso cérebro paleolítico está se tornando cada vez mais produtivo com as ferramentas que a tecnologia nos entrega, ao mesmo tempo, parece que a gente vai se fechando cada vez em realidades mais individualizadas, né? Na minha área da comunicação, isso é um grande problema. A gente tem um mundo em bolhas de comunicação, em bolhas de conhecimento, em que cada vez mais nós ficamos longe dos outros enquanto estamos conectados, né? A gente está perto de todo mundo, mas a gente está longe porque dentro de cada celular aí, dentro de cada vez que você destrava essa tela com o seu cérebro paleolítico, você é impactado por algo extremamente individual. O que toca no seu celular é diferente do que toca do cara do lado, a realidade que você está vendo é diferente do que está da pessoa do lado. A gente não tem mais aquela comunicação que é aquela que eu fiz na minha faculdade, que é a comunicação mainstream, né? Muito dificilmente todo mundo aqui escuta o mesmo tipo de música, muito dificilmente todo mundo aqui assiste os mesmos programas. E essa realidade fragmentada faz a gente perder algo que é muito importante, e tem sido falado em vários eventos que eu participo no mundo inteiro, que é a nossa inteligência coletiva. Uma inteligência orgânica, que ela não é só pautada pela produtividade, que a inteligência artificial dá, e a gente vai chegar nesse ponto, mas ela é pautada pelas nossas percepções de realidade. E quando a gente tem uma percepção de realidade fragmentada, ou seja, o mundo que você vive é diferente do mundo que ela vive, a gente perde unidade. A gente pode estar mais produtivo, a gente pode estar mais eficiente, mas para quê? Para quê? É uma pergunta que
É importante a gente fazer, né? Para quê? Produtividade a qualquer custo? Produtividade a toda hora? É isso que a gente busca? Essa é uma questão humana, essa é uma questão da filosofia. E uma das coisas que tem me preocupado bastante é que, nessa realidade fragmentada, a inteligência artificial está tomando conta. Eu, por sorte, eu tenho questionamento na minha base, porque eu sou filho de filósofo, gente. Eu sou um filho de filósofo. Eu fui criado por um filósofo, e um filósofo que se tornou muito conhecido no Brasil, né? Eu trouxe aqui um vídeo para ver se vocês conhecem ele. Ele tem o mesmo sobrenome que eu. Bom dia, meu Deus. Hoje eu venho te buscar pedindo sabedoria e entendimento para viver este dia. É aquele barbudo segundo que a tua apareceu vontade. rapidinho ali. Assim como nos ensina o livro de Provérbios, quero aprender a seguir pelo caminho certo, com humildade e respeito por ti. Que eu tenha discernimento para fazer boas escolhas, que meus passos sejam guiados pela tua luz e que meu coração permaneça firme na tua verdade. Ajuda-me a andar em justiça e bondade, confiando que o Senhor cuida de mim em cada momento. Que este dia seja abençoado e cheio da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bonito, né, gente? Quem conhece o meu pai? Mário Sérgio Cortella, o nome dele, esse barbudo. Pode levantar. Ele é bem conhecido mesmo, né? Talvez, se você conheça ele, se você siga ele, você reconheceu a voz. Só que talvez você não tenha reconhecido tanto a mensagem. A mensagem pode ter parecido estranha. E ela é estranha mesmo, porque hoje, o meu pai, para quem não conhece, ele é o filósofo mais seguido do Brasil, uma das pessoas mais conhecidas na área de filosofia e de conhecimento, um grande divulgador do pensamento crítico. Mas a verdade é que hoje os vídeos que mais viralizam dele são feitos com a imagem e com a voz dele, porém, dizendo coisas que ele nunca disse, né? Meu pai jamais falou de religião dessa forma. Meu pai não colocaria ali vídeos como Bom Dia a Deus, que vocês podem já ter recebido aí em grupos de WhatsApp. Não é o estilo dele falar, nada contra, né, a religião, mas não saiu dele, não veio. E, claro, isso me preocupa bastante, nos preocupa bastante, porque isso está completamente fora de controle. E não está só para ele, né? Hoje, a gente já está chegando naquele ponto de uma teoria antiga, que é a teoria da internet morta, Rafa, que é quando a maior parte do conteúdo produzido na rede social e na internet, não só na rede social, claro, é feito por inteligência artificial e consumido por inteligência artificial, né? Então, o número de acessos, as visualizações, não é que é só o conteúdo que é despejado lá é feito por inteligência artificial, também o tráfego é gerado por inteligência artificial. É um problema novo. E aí, se der tempo, eu vou contar aqui, Rafa, que às vezes eu já recebi há um tempo atrás, mensagem no meu direct da rede social, que a pessoa fala assim, Pedro, esse é um específico, a pessoa falava assim, Pedro, eu sobrevivi ao AVC, eu fiz esse vídeo com a minha recuperação, e aí tinha a pessoa com a cabeça enfaixada, passando fisioterapia ao longo de meses, várias fotos, vídeos, assim, depois ela saindo no hospital, com os enfermeiros batendo palma, toda a recuperação, um vídeo lindo, bonito, com uma música emotiva, assim, épica, por baixo, e um texto. E ela falava assim, Pedro, mostra para o seu pai, eu me recuperei, e eu me inspirei muito nas falas dele. E o texto que ela colocou, o áudio que ela colocou na edição desse vídeo, era algo que o meu pai nunca tinha dito. Era uma mensagem motivacional dessas, bonitas, mas que nunca tinha saído da boca dele e não sairia daquela forma, de forma alguma. O que você fala para uma pessoa dessas, Rafa? O que você responde? Olha, desculpa, isso aí é falso, né? Se puder, denuncie. São problemas novos. Problemas novos que geram a partir dessa nova tecnologia, da inteligência artificial. Problemas éticos, sim, mas problemas que a gente tem que lidar. Eu não fui capaz de desmentir o vídeo que ela fez. Eu falei, não, pode deixar, vou mostrar para o meu pai. Questões que a gente vai ter que lidar e questões que, eventualmente, vocês têm que lidar em outros aspectos, mas em que a tecnologia ocupa um papel que é inesperado, em que a tecnologia nos faz ter reflexões que, até então, a gente não teria. Muito da internet está terceirizando o pensamento do meu pai para a inteligência artificial. O meu pensamento para a inteligência artificial. O
que você está terceirizando para a inteligência artificial? Hein, Rafa? O que vocês aí estão terceirizando para a inteligência artificial? Será que você só está terceirizando produtividade ou você está terceirizando outras coisas aí? Eu vou falar um pouco de trabalho agora. Essa reflexão que você fez foi incrível, Pedro. Para quem não conhece o Pedro, e eu conheço o Pedro há muito tempo, o Pedro é um cara brilhante de construção de redes sociais. Então, tudo que vocês tiveram algum contato, ou que seguem o pai dele, mas algum contato na internet, foi ele que criou. O trabalho do Pedro era projetar digitalmente o Cortella, que tem um conteúdo absurdamente espetacular. E aí o seu trabalho gerou esse tipo de reflexão que a gente trouxe agora. E aí me traz uma reflexão. Se arrependimento matasse... Tô brincando. Que é o quanto que o nosso trabalho pode, daqui a pouco, se a gente não estiver esperto com o enviesamento de base. Quando eu acabei de falar de planejamento, por exemplo, o planejamento ele só olha o histórico. A roteirização ele só olha o histórico. E o AI vai ajudar a gente a performar melhor. Mas se a gente não tomar cuidado com o enviesamento da base, ou aquela discussão clássica de qual que é a tomada de decisão de um carro autônomo, a gente corre o risco de, daqui a 1 ano e pouco, passar pela mesma reflexão que você trouxe. Então, quando eu penso que eu terceirizo para a AI, deixa eu perguntar para vocês antes. Quem aqui tem um ChatGPT no celular? Quase todo mundo, né? Ou humanos, enfim, qualquer um similar ao GPT. Quantos de vocês usam todos os dias? Já diminuiu bem. Achei que não ia diminuir tanto, não. Quantos de vocês usam todos os dias no trabalho? O pessoal está tímido. Quantos de vocês usam todos os dias no trabalho há mais de 6 meses? Não é pecado não, gente. Não é usar para prova, para... E quantos de vocês têm a versão paga para conseguir, de fato, fazer o project, o prompt, etc. Olha aí. É estatístico, tá? Por volta de 40% dos executivos brasileiros hoje usam um AI, enfim, eu estou falando de GPT, mas existem outras plataformas, para ajudar no trabalho. Então, o que eu terceirizo? Eu tenho lá a minha versão, eu uso o GPT, eu gosto do formato GPT, e eu tenho um projeto com diversos scripts e diversos prompts treinados para analisar as bases que eu preciso analisar ao longo do dia. Então, o que eu terceirizei para a AI, a minha brincadeira, é que eu ganhei alguns estagiários. Quando eu recebo uma base, quando eu recebo um PowerPoint, quando eu recebo um relatório, a primeira coisa que eu faço é buscar qual prompt que eu tenho treinado para aquele tipo de análise, e eu jogo lá, ele me tira uma base que, vou falar a verdade, economiza muito tempo do meu trabalho, mas, claro, não dispensa a necessidade de eu trabalhar sobre essa base. E eu incentivo isso todos os dias com o meu time do trabalho, eu incentivo isso todos os dias com o meu pessoal, para que a gente possa, de alguma maneira, seja no celular, enfim, seja num hábito mais rápido, ganhar produtividade. Então, eu terceirizo minhas tarefas do dia a dia. Vou falar assim, chutando agora, que nem você fez o ponto do vídeo, por volta de umas 10 tarefas por dia, todos os dias, eu terceirizo com o GPT, nem que seja para pensar alto. E aí eu viro minha cadeira. A Lizzie está aqui do meu lado, é a pessoa que senta do meu lado no time, e ela provavelmente está fazendo a mesma coisa, e a gente fala, cara, o que você achou disso? Então, a gente toma a decisão hoje muito mais rápido, e a gente pensa mais e executa manual, menos análises, menos coisas do dia a dia. É dessa maneira que eu terceirizo a AI. Acho que quem usa todo dia se identifica com isso, né? A gente está se tornando mais produtivo, mais veloz, mais ágil, mais eficiente no nosso trabalho. Ou seja, a gente está cuidando de muito mais coisas urgentes, certo? O que é urgente, o que é rápido, o que você não precisa pensar para fazer, já está com a IA. É dessa forma que a gente está pensando, certo? E a reflexão que a gente tem que fazer, Rafa, é essa, né? Que muitas vezes, quando a gente cuida só do urgente, e o nosso cérebro paleolítico entupido, hoje é acostumado a cuidar só do urgente. Nessas 110 vezes que a gente desbloqueia o celular, a gente está cuidando sempre de algo que é urgente. Afinal de contas, ninguém mais trabalha só no horário comercial, a gente trabalha 24 horas por dia.
Ninguém mais pensa no trabalho só 8 horas por dia, imagina. Você não é a IA, você não desliga. Né? Então você continua com aquilo matutando na sua cabeça, porque você está matutando o que é urgente. Não, essa resposta é urgente. E, cara, tudo que é operacional, a gente coloca na caixinha do urgente, certo? Porque é operacional. Isso aqui, se alguém não está fazendo, é perda de tempo, porque ninguém precisa demorar muito tempo pensando naquilo. E o alerta que a gente faz aqui nessa primeira reflexão, que vai, né, perdurar com vocês, espero eu, durante todo esse fórum, porque essa é uma reflexão importante para a gente ter, não só durante o fórum, mas durante a vida, é se você está cuidando só do urgente, esquecendo do que é importante. O que é importante? O que é importante parte em algo que eu venho propagado, converso muito com o Rafa sobre isso, que é o nosso futuro. Ninguém aqui está falando para você parar de usar a inteligência artificial. Isso não vai acontecer, ninguém é louco de falar isso. Todos queremos ser mais produtivos, todos buscamos mais lucro, mais entrega, mais efetividade no nosso trabalho. Só que, em um mundo em que a inteligência artificial já está no bolso de todo mundo, já está disponível para todos, qual que é o diferencial? Qual que é o diferencial? Você, né? Pega essa reflexão um pouquinho, que ela é um pouquinho mais densa, mas ela faz bastante sentido. Se tudo que você faz é operacional, se tudo que você faz é urgente, o que vai acontecer com tudo que você faz? Vai para a máquina. Vai para a IA. Como que você se potencializa? E o que deve ser valorizado? O que é importante? O que é importante é você. É o seu histórico, a sua bagagem, a sua capacidade crítica, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de duvidar, a sua capacidade de não tomar a decisão automatizada, a sua capacidade de refletir sobre aquela autonomia da decisão para ver se ela faz melhor, né, Rafa? Porque o que a gente estava falando antes de abrir aqui, fala aí, estamos fazendo mais, mas será que estamos fazendo melhor? Quem sente que o GPT que usa todo dia está te tornando melhor? Ou seja, as decisões que você está tomando são mais rápidas, mas elas são melhores? Essa é a reflexão que a gente tem que trazer. O GPT está te melhorando ou ele só está te tornando mais rápido, mais ágil, mais produtivo? E não só o GPT, todas as IAs que a gente usa no dia a dia, né? Eu não lembro mais para onde a gente vai daqui, Rafa. Me empolguei na reflexão, mas ainda temos 16 minutos. Vamos ver aqui. Ah, vamos para essa reflexão aqui que eu adoro. Nessa hora é importante a gente pensar nesse quadrinho, que é de um artista chamado Tom Toro. E esse quadrinho ele fez na revista New Yorker em 2012. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ler ali, mas está escrito, sim, o planeta foi destruído, mas por um belo momento nós criamos muito valor para os acionistas. O planeta foi destruído, mas por um belo momento, nossa ação estava lá em cima. Nosso board estava felizão, né? Mas foi um período curto, porque o planeta foi destruído. Uma das coisas que a gente tem falado bastante é que tem decisões que a IA não vai tomar, né? E dentre elas tem a ver também com questões logísticas, né? Sem dúvida, cara. Então, na hora que a gente coloca na balança, de novo, o realismo que um AI pode trazer. Vocês viram a notícia da Amazon ontem, por exemplo? É uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Alguém pode estar mais otimista. Eu estou super otimista. Para quem não viu, a Amazon demitiu 15 mil pessoas ontem, né? Todo mundo deve estar com essa dúvida agora. Falar, o meu trabalho vai ser substituído, o que vai acontecer? E aí eu acho que é o ponto de reflexão, Pedro, que eu sou um super otimista e esse tipo de fórum é exatamente o que a gente precisa. Por quê? O trabalho, o dia a dia, o operacional, de fato, a gente vai ter uma máquina que vai conseguir fazer uma planilha de Excel mais rápido.
Mas o que eu brinco, e eu venho trabalhando em empresas de tecnologia há bastante tempo, a gente fala do algoritmo, como se o algoritmo fosse algo divino, ou como se o algoritmo fosse algo que surgisse. Cara, o algoritmo é alguém sentado escrevendo o algoritmo. É alguém que pensa e escreve o algoritmo. É alguém que está do lado desenhando como fazer o algoritmo. E aí, quando a gente vem para um fórum aqui, onde está a liderança do supply chain, onde está a liderança da logística, onde está a liderança corporativa do Brasil, porque aqui tem empresas, enfim, de todos os setores, de fato, me encanta ver as pessoas olharem e falarem, cara, como que eu penso para agregar valor? Seja agregar valor para o consumidor, seja agregar valor para a empresa, seja agregar valor, enfim, para nós, como pessoas mesmo. Já que eu vou ser mais produtivo, eu consigo passar mais tempo em casa. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, enfim. A gente não desliga mais, mas, de fato, eu estou sendo muito mais produtivo. E quando eu olho o nosso setor especificamente, a logística, o supply chain, eu trago uma provocação para vocês que esse slide, por sinal, esse é meu 10º ano no Fórum Ilus, gente. Eu trago esse slide, eu acho que há 10 anos. O supply chain, a logística, ele é um ecossistema. E a gente não pode esquecer de que ele é um ecossistema. Quando a gente fala que a gente está gerando, o mundo acabou e a gente está gerando valor para os acionistas, a realidade brutal é que a gente consegue parar, pensar e transformar o mundo de uma maneira que a gente quer. Esse medo que todos passam agora, a gente já teve esse medo com a máquina de escrever, com o computador, com a própria chegada do celular. As redes sociais eram incríveis. Então, a reflexão que eu trago para o nosso mundo aqui é que, de fato, a gente olha logística, supply chain, como um ecossistema de 3 grandes partes. A primeira parte, empresas, embarcadores. Muitos de vocês aqui, quem tem o dinheiro. Muitos de vocês que trabalham em grandes empresas é quem dita o mercado da logística, é quem dita se eu vou fazer um bid com 100 transportadores, se eu vou fazer, enfim, um processo em procurement via GPT e que vai rodar em 2 minutos e a gente vai esmagar a terceirização ou a gente vai esmagar, enfim, o transportador logístico. Então, a reflexão que eu trago aqui é você, empresa que precisa gerar valor, a gente precisa gerar valor para todas as etapas do ecossistema. Então, a primeira é embarcador, mas essa trinca, esse tríade, ele é formado... desculpa, a primeira é a grande empresa, mas essa trinca é formada por quem, de fato, está transportando valor. E aí, quando eu olho para o e-commerce, muitas vezes são startups que fazem um last mile, enfim, uberizado, um last mile digitalizado. São empresas que não necessariamente têm capital, mas quando também a gente olha a realidade do operador logístico no Brasil, a gente sabe que é um business com margem apertada, a gente sabe que é um business que precisa de escala para crescer. Enfim, então, não só a grande empresa, mas o operador logístico ou a startup que está trazendo aquela tecnologia, que fala muito lá na Arena de Inovação, precisa desse equilíbrio. E, por último, a pessoa que realiza o processo. Então, quando eu falava muito lá de last mile, de Zé Delivery, de entrega urbana na época de BAT, é um motorista, é a pessoa que está dentro, é a pessoa entregadora, é a pessoa que está em cima da moto, da bicicleta, do carro realizando aquela entrega. Se você está tendo uma eficiência absurda na grande empresa, se você está tendo uma eficiência grande e agregando valor e etc., a gente precisa, de alguma maneira, também agregar valor em todas as pontas da cadeia. A gente precisa agregar valor no embarcador, no operador logístico, na pessoa que está dirigindo o caminhão, na pessoa que está recebendo o container, na pessoa que está fazendo um picking numa dark store que seja, ou num armazém. Porque, desta maneira, se você tem uma das etapas do nosso ecossistema evoluindo muito rápido, de fato, a gente pode ter um problema futuro, onde o nosso trabalho pode gerar um problema, que nem eu comentei da sua rede social, o nosso trabalho pode gerar um problema para a sociedade ali na frente. Então, a grande provocação que eu trago, e, de novo, eu sou super otimista com as principais tendências que a gente tem para frente, e aí, quando eu olho o nosso setor de tecnologia, o nosso setor de supply chain, eu falo muito de computação quântica para roteirização e de automação para armazéns, ele vai trazer uma produtividade e ele vai trazer benefício para quem implementar. O chat GPT para a gente no dia a dia vai deixar a gente mais produtivo, não tenho a menor dúvida disso. Mas a gente precisa ter este tempo, esta produtividade e esse ganho financeiro, de fato, para reverter no ecossistema e conseguir fazer com que a nossa sociedade, como, enfim, líderes da operação no Brasil, que, como um todo, a categoria cresça.
como um todo, a categoria consiga evoluir e gerar valor para a categoria como um todo. Isso vai se retroalimentando na nossa sociedade. Gerar valor é a palavra. E você sabe quando que a gente fura a bolha daquele problema que eu trouxe aqui, que não é só de rede social, né? Não é só de algumas gerações. A gente fura a bolha quando a gente vem em eventos como esse. Né? Quando a gente toma a realidade com outras pessoas, quando a gente enxerga, né, palco aqui, cheiro, pele, carne e osso, né? Quando a gente sai e vê os outros. E muito do mercado de vocês é isso, é necessário estar na rua. É assim que a gente cultiva uma palavra que é pouco usada, mas deveria ser mais usada, né, no mundo corporativo, que é repertório. Criar repertório é o que vai dar a gente a potencialidade que a gente precisa nesse mundo da IA. Porque, como eu disse, se a IA está padronizada para todo mundo, o diferencial é você com o seu repertório, com a sua história, com o seu conhecimento, com a sua bagagem. E nessas horas, a bagagem tem que ser sim valorizada, e vai ser sim valorizada, porque o GPT nos dá assistentes, nos dá estagiários. E é um problema como que a gente vai criar esses novos estagiários. A gente está vendo aí as pesquisas, né? Ah, a próxima geração vai ser mais burra que a atual. Estudantes que usam GPT lembram menos dos dados. Calma. Calma. Né? Tá todo mundo muito perdido. Está todo mundo muito assustado com essas mudanças. E não é a gente aqui no palco, e nosso papel não é assustar vocês mais. Com certeza, no Vale do Silício, ninguém tem a resposta. Nem o Musk? Nem o Musk tem a resposta, nem o Zuckerberg, com certeza. Zuckerberg é um cara que não sabe nem o que é amigo. Porque né, um cara sem amigo fez a rede social que você fica amigo de um monte de gente que você não é amigo nenhum, claro que não. Né? Então, assim, tem coisas básicas que eles não sabem. Mas, assim, o seu repertório... E eu brinco, e é uma coisa que é engraçada, né? Porque meu pai é de família italiana, minha mãe é de família árabe. E eu tenho alguns tios comerciantes, né? E uma das coisas que eles sempre falaram, como comerciantes, é assim, cara, aqui você traz o cara e aqui fazemos qualquer negócio. Sabe, cara, traz aqui que a gente faz qualquer negócio, fazemos qualquer negócio. Essa sempre foi a máxima da produtividade que a gente teve ao longo da nossa vida, né? Cara, traz aqui que a gente faz qualquer negócio. E nesse mundo de IA, nesse mundo dessas dúvidas, a pergunta ou a resolução humana que a gente tem que bater o pé e dizer que a gente não faz é essa. O diferencial ético é sobre os negócios que a gente não faz. Quando a gente fica só cuidando no urgente, a gente faz qualquer negócio. E a IA vai fazer qualquer negócio. Alimentando ela certinha, ela faz qualquer negócio. Ela olha ali na planilha, ela corta. Ela vê onde é mais produtivo e ela decide. É o ser humano que vai dizer, não, esse negócio não é bom para a gente fazer. Aqui não. Aqui a gente tem que dar um passo atrás. Aqui a gente tem que repensar e reaprender. E eu brinco que eu sou um pessimista, mas eu não sou mais tão pessimista, cara. O nosso cérebro paleolítico... um pouco? O nosso cérebro paleolítico já foi capaz de fazer coisas tão incríveis, cara. Talvez a gente passe por esse momento em que os nossos jovens têm menos capacidade cognitiva de lembrar, mas assim, no futuro, a gente vai gerar novos Isaac Newtons, novos Einsteins. Sempre geramos, né? Calma. A vida dá um jeito, né? A vida encontra um caminho. O ser humano é fantástico. Tudo que a gente fez aqui, se estamos hoje com luz, com tela, com LED, com luz, né? Com energia, a gente é capaz de passar por essa fase também. Teremos muitos problemas, teremos que lidar com vários desafios, com certeza. Aquecimento global, né? Envelhecimento da população. Olhando para frente, a gente vê tudo o que está acontecendo. É preocupante, mas a vida encontra um meio. Essa frase é de um grande intelectual chamado Jurassic Park. A vida encontra um meio. Lembra disso? Né? Jurassic Park é um parque só com dinossauros fêmea. Aí, de repente, lá eles acham um ovinho. A vida encontra um meio, gente. É na biologia que a gente tem que confiar. Não no pixel, não no dado, não no que vai vir só de inteligência artificial. Para fechar, né, Rafa, a gente trouxe
essa frase de um futurista que eu gosto bastante, que é o Alvin Toffler, que é o alfabeto desse nosso século não é aquele que não consegue ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E talvez desaprender seja a parte mais importante, né? Porque a gente foi doutrinado, que é uma palavra muito usada na bolha da rede social, que produtividade é o nosso objetivo. Produtividade, agilidade, rapidez, mais. E talvez a gente tenha que desaprender isso e reaprender para fazer de um jeito diferente. É ou não é? Maravilhoso, gente. É um convite para todo mundo que estiver aqui no fórum. Desaprendam. Assistam, tem conteúdos maravilhosos, altíssimo nível de executivo de todas as empresas e de todas as categorias. Deem o direito de desaprender e olhar e falar assim, cara, tem uma ideia boa aqui, vou refazer coisas básicas do que a gente já faz. De novo, eu falei de tecnologias maravilhosas que estão no nosso dia a dia da logística, mas o valor mesmo que a gente gera, ele está em coisas simples da nossa tecnologia aplicadas a coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. De novo, eu trouxe exemplos de roteirização, TMS e WMS. Todo mundo aqui tem um. Mas eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer melhor. Então, deem-se ao direito, com esse fórum incrível, de parar para pensar, desaprender o que a gente já faz e achar que está certo, e aprender uma maneira nova de fazer, porque tem muita coisa legal surgindo por aí. Eu estou otimista, cara. Vai dar. Muito bem, então, gente. Então, aproveitem o Fórum Williams. Espero que vocês tenham um ótimo evento aqui, com muitas reflexões, e que não fiquem só aqui, né? Em que levem essa mensagem como vento. Para terminar esses 2 minutos, então, vou contar uma história, Rafa, que há uns 2 anos atrás eu estava fazendo uma palestra de abertura para o meu pai, e eu contava nessa época que eu criei as redes sociais, eu tinha uma agência de redes sociais, trabalhei com meu pai, com Clóvis de Barros, Karnal, vários outros especialistas. A gente era uma agência focada em palestrantes e professores de filosofia, a Agência Sofia. E aí, descendo no palco, uma pessoa falou assim para mim, pô, Pedro, muito obrigado, você é vento, você foi vento. Aí eu falei, pô, bonito isso, né? Bacana. Não entendi. Obrigado, né? Gostei do elogio. Como assim vento? Ele falou, cara, sabe o que é? Eu não conhecia o seu pai, não conheceria ele, não tinha um hábito de leitura, nunca tinha visto. E foi por meio das redes sociais que chegou um vídeo dele para mim com uma mensagem que tocou meu coração. E essa mensagem foi como uma semente que veio ali voando pelo vento, né, das redes sociais, chegou até mim, germinou. E isso gerou em mim uma transformação. Eu mudei de vida, eu entrei num projeto social, eu fui trabalhar mais com pessoas, e eu sou muito grato a isso. E se não fosse você, se não fosse o vento, essa semente não viajaria mais longe. Então, muito obrigado, você foi vento, você ajudou a espalhar essa mensagem para outras pessoas. Todo mundo aqui deveria ser vento. Se você tem uma mensagem, um conhecimento que você está levando e você vai carregar de todos esses dias, de todos esses lamentos, cara, conhecimento, se a gente guarda só para a gente, ele se perde, ele morre. Conhecimento serve para ser compartilhado. Jamais segure aquilo que você sabe, né? O conhecimento ele serve para encantar as pessoas, jamais para humilhá-las. O conhecimento e o vento, né? Então seja vento. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada pela